Você já percebeu que mesmo buscando a Deus com sinceridade, há algo em você que ainda está vazio, como se tivesse uma parte da alma trancada mesmo após tantas orações, louvores, mensagens e promessas? Já sentiu que há uma presença que te observa, mas não te invade, porque algo dentro de você ainda não se abriu completamente? Às vezes a fé parece silenciosa demais. As respostas demoram, os sinais parecem confusos. Você acorda, vive e ora, mas lá no fundo, carrega uma sensação estranha de que está perdendo algo. Não é descrença, não é rebeldia. É como se uma janela estivesse entreaberta, deixando entrar a brisa da presença divina, mas nunca o vento completo que transforma tudo. E quanto mais o tempo passa, mais essa ausência pesa. Parece que há uma verdade que ninguém te contou. Algo que Jesus deixou para os que desejam mais do que experiências passageiras. Um código espiritual que poucos conseguem decifrar. Um segredo que não está escondido nas palavras, mas na forma como elas foram vividas. Uma chave invisível, capaz de destrancar camadas do espírito que você nem sabia que existiam. Jesus falou sobre isso. Ele sabia que muitos seguiriam sinais, mas poucos reconheceriam a presença. Ele sabia que muitos falariam do Espírito Santo como uma força, mas não como um companheiro que habita, instrui, consola e transforma. Há um segredo, sim, e esse segredo não está nos altares barulhentos, nem nas palavras bonitas, nem nas promessas vazias. Está no silêncio, na espera, na entrega. O que poucos sabem é que esse caminho existe e que, quando acessado, muda tudo. É como se o Espírito deixasse de ser uma ideia e se tornasse uma voz viva dentro de você, uma voz que não apenas consola, mas te guia, que não apenas te anima, mas te molda, que não apenas te envolve, mas te possui. E tudo isso começa com uma revelação. Não uma revelação pública, mas íntima. Uma revelação que talvez você já tenha sentido, mas não teve coragem de seguir. Hoje, neste vídeo, ela será trazida à tona. Se você permanecer comigo até o final, algo vai se abrir dentro de você. Você não está aqui por acaso. Hoje, o que era apenas sentimento vai se tornar clareza, e você vai entender por que o Espírito ainda não desceu como deveria. A resposta está mais perto do que você imagina, e pode ser que ela esteja esperando você dizer com o coração: estou pronto. Neste vídeo, você vai descobrir verdades espirituais que Jesus revelou sobre o Espírito Santo e que até hoje permanecem ocultas para muitos. A cada nova parte você será conduzido por caminhos pouco explorados da Bíblia, onde o Espírito não apenas aparece, mas transforma profundamente a vida dos que o recebem. Vamos revisitar histórias que carregam códigos divinos, momentos onde a presença do Espírito mudou, destinos, quebrou cadeias internas e trouxe direção a corações confusos. Cada palavra foi escolhida para tocar sua alma e despertar algo que talvez estivesse adormecido. E no final faremos juntos uma oração que não é apenas para confortar, mas para ativar. Uma oração onde você poderá sentir de verdade o Espírito Santo se mover dentro de você. À medida que o conteúdo avança, talvez você perceba que Deus está usando este vídeo como resposta. Então permaneça aqui. Algo foi preparado para você neste momento, e quando chegar, você vai saber. Não foi em um templo, nem em meio a multidões que Jesus revelou um dos segredos mais profundos do céu. Foi em uma mesa simples, cercado por homens comuns horas antes de ser entregue. O clima estava pesado. Os discípulos estavam inquietos, havia algo no ar que anunciava despedida. E foi justamente ali, no meio da angústia, que Jesus revelou uma promessa que ecoaria por séculos: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. João 14, 16, 17. Ele não estava falando de uma força qualquer. Ele estava anunciando a maior herança de toda a sua missão, a permanência de Deus no homem. O Espírito Santo seria mais do que poder, seria presença.
Mais do que dons, seria companhia. Jesus sabia que viria o tempo da ausência física, mas também sabia que o céu não deixaria os seus órfãos. O Espírito viria como o próprio fôlego de Deus dentro dos que creem. Muitos hoje querem o Espírito para se sentirem bem, para viverem experiências emocionantes ou momentos de êxtase espiritual. Mas o que Jesus ensinou naquela ceia era muito mais profundo. O Espírito Santo não vem para impressionar, ele vem para permanecer. Ele não é uma visita, é a habitação. Ele não é uma emoção passageira, é um amigo eterno. O segredo que poucos percebem é que essa promessa foi feita num momento de dor, e por isso ela carrega consolo, direção e verdade em sua essência. Na prática, isso significa que mesmo quando tudo à sua volta parece incerto, você pode ter uma certeza. O Espírito Santo está com você. Quando você acorda sem forças, quando você dobra os joelhos, e não encontra palavras quando todos se afastam, e você sente aquele silêncio pesado, ele está ali. E ele fala, ele ouve, ele guia. Aplicar essa verdade no seu dia a dia é lembrar que você nunca mais está sozinho. É conversar com ele no trânsito, na fila do banco, na solidão da madrugada. É pedir sabedoria antes de responder, paz, antes de reagir, discernimento, antes de decidir. Imagine a cena. Jesus sabe que vai morrer, e ao invés de pedir consolo, ele oferece consolo. Ao invés de buscar refúgio, ele promete abrigo. Ao invés de fugir, ele se entrega. E em sua entrega, ele envia o Espírito. Isso não é uma doutrina, é uma declaração de amor, a maior que o céu poderia fazer. O Espírito Santo é a certeza de que mesmo quando você não sente, Deus continua com você. E esse é só o começo do que ele quer fazer. Se essa palavra está despertando algo aí dentro de você, se no meio de tudo isso você sentiu que essa promessa é pessoal, escreva nos comentários, amém. Porque talvez seja hoje o dia que essa presença deixará de ser distante e começará a ser sua. Há momentos em que o céu parece em silêncio. Você ora, mas não sente. Lê a Bíblia, mas não compreende. Frequenta cultos, canta, participa. Mas algo dentro de você continua calado. E é exatamente nesse espaço entre o som e o vazio, entre a fé e o cansaço, que Deus começa a se mover de maneira mais profunda. O Espírito Santo, ao contrário do que muitos imaginam, não costuma entrar em meio à agitação. Ele é atraído por corações que sabem parar, corações que não tentam empurrar Deus com palavras apressadas, mas que se colocam em posição de escuta mesmo sem entender. A Bíblia nos mostra isso com força em Habacuque 2:20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Calem-se diante dele toda a terra. Não é gritando que se ouve o céu, é calando-se diante da majestade. É reconhecendo que no santuário de Deus, o que nos resta é reverência. Quando Jesus subiu aos céus, os discípulos ficaram em Jerusalém, esperando o que ele havia prometido. 10 dias se passaram entre a Ascensão e o Pentecostes. 10 dias de silêncio, de dúvida, de expectativa. Mas foi nesse silêncio que o Espírito desceu com poder, porque o silêncio não era ausência, era preparação. O segredo que poucos conhecem é que o Espírito não se move pela nossa urgência, mas pela nossa rendição. Há pessoas que oram muito, mas nunca se rendem. Há outras que falam demais e nunca ouvem. Mas aquele que silencia diante de Deus aprende a reconhecer a sua voz. No mundo barulhento em que vivemos, onde tudo grita, onde todos opinam, o Espírito continua sussurrando para quem estiver disposto a escutar. E escutar exige parar, cessar a correria, fechar a boca, aquietar o coração. Você pode começar agora mesmo. Separe momentos do seu dia em que você simplesmente fique em silêncio diante de Deus, sem pedir, sem reclamar, sem exigir, apenas ouvindo. Muitas das respostas que você busca não virão por meio de gritos, mas de percepções sutis. Um versículo que brilha no papel, uma lembrança que invade o pensamento, uma paz que desce no meio do caos. Tudo isso é o Espírito falando.
Imagine o interior de uma sala escura, onde ninguém entra há anos. Agora imagine que você abre a janela, não para gritar, mas para deixar o ar entrar. É isso que acontece quando você silencia. Você abre espaço para que Deus venha, para que Ele respire dentro da sua alma. Ele não força a entrada, ele espera ser convidado. E o silêncio, quando vem da fé, é um convite poderoso. Se esta palavra está despertando em você um desejo profundo de ouvi-lo, comente agora mesmo. Fala comigo, Senhor. Escreva como uma oração. Abra uma porta de fé. E, por favor, deixe o seu like neste vídeo. Você estará ajudando para que mais pessoas aprendam a reconhecer a voz do Mestre. Existem momentos em que tudo à nossa volta parece indefinido. Os caminhos se multiplicam, as vozes se confundem, e até aquilo que antes era claro agora parece envolto em névoa. A dúvida paralisa, a incerteza nos esgota por dentro. E em meio a esse caos silencioso, surgem perguntas que roubam o sono. Será que é por aqui? Será que estou fazendo a escolha certa? Será que Deus está me guiando? Ou eu estou andando sozinho? E é exatamente nesses momentos que o Espírito Santo se revela como direção viva. Ele não apenas acalma o coração aflito, ele aponta o caminho com precisão mesmo quando tudo parece contradizer a lógica. Isaías 30, 21 diz: "E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele." Deus não deixa seus filhos vagando. Ele fala, e muitas vezes fala no meio da confusão, exatamente quando você pensa que ele se calou. O segredo está em discernir a voz que vem por trás. A voz que nos empurra para a frente quando a mente quer recuar. A voz que sussurra paz enquanto o mundo grita medo. Em Atos 16, Paulo planejava seguir viagem para uma região chamada Ásia. Tudo indicava que era uma boa escolha. Ele era experiente, estava em missão, tinha motivos legítimos. Mas o Espírito Santo o impediu. A Bíblia não detalha como foi essa interrupção. Só diz que foi o Espírito quem fechou o caminho. Em seguida, Paulo tenta outra rota. De novo, o Espírito o impede até que em visão ele vê um homem da Macedônia pedindo ajuda. Então entende, a direção não era aquela que fazia mais sentido humano, mas aquela que carregava o propósito de Deus. Quantas vezes você já ficou frustrado porque uma porta se fechou, porque algo não aconteceu como você esperava? O segredo que poucos conhecem é que o não do Espírito pode ser o maior ato de proteção e amor. Às vezes ele fecha caminhos não para punir, mas para poupar, não para atrasar, mas para redirecionar. Ele vê o que você não vê, e mesmo que hoje pareça confuso, logo à frente, você vai entender. Então respire. Não se desespere por não saber tudo. Apenas confie. Desenvolver sensibilidade para perceber os pequenos sinais. Uma paz que brota sem explicação. Uma inquietação que insiste quando você tenta avançar. Um sentimento de alívio quando você para. Tudo isso pode ser direção. E é isso que o Espírito faz. Ele guia com suavidade, mas com firmeza. Às vezes uma simples frase pode ser a sua oração silenciosa. Se hoje você sente que precisa dessa direção do céu, escreva nos comentários com fé: "Eu confio nos caminhos de Deus." Essa declaração pode ser pequena na tela, mas grande diante do trono. E se essa palavra falou com você, toque no coração de alguém deixando o seu like, porque onde há fé, há sempre um caminho. Existem dores que o tempo não cura. Feridas que se escondem por trás de sorrisos que continuam abertas, mesmo depois de anos, mesmo depois de orações. Existem lembranças que insistem em voltar, vozes do passado que sussurram culpa, rejeição, abandono. E é aí que muitas pessoas vivem presas, sem perceber, porque o maior cativeiro nem sempre é externo, é interno. E é nesse lugar escondido da alma que o Espírito Santo deseja entrar, porque só Ele pode tocar o que ninguém vê. Só Ele pode curar o que você mesmo já tentou ignorar. A palavra diz em Salmos 147:3: "Sara os quebrantados de coração e lhes ata suas feridas." Deus não apenas conhece suas feridas, Ele se aproxima delas,
Ele se inclina sobre elas. O Espírito Santo é mais do que poder. Ele é bálsamo, é consolo real. É aquele que entra onde a dor foi escondida por tanto tempo, que você já começou a pensar que ela fazia parte de quem você é, mas não faz. Ela não te define, ela só está esperando a visita dele. Maria Madalena é um dos exemplos mais belos de cura profunda. A Bíblia diz que dela saíram 7 demônios, mas não para por aí. Maria não foi apenas libertada, ela foi restaurada. Ela se tornou uma das mulheres mais próximas de Jesus, foi a primeira a vê-lo ressuscitado, porque quando o Espírito entra para curar ele, também devolve dignidade. Ele não arranca apenas o mal, ele planta uma nova identidade. O segredo que muitos ignoram é esse: a verdadeira libertação começa quando a alma é tocada, e o Espírito Santo não toca como os homens tocam. Ele não invade, ele se aproxima com ternura, com verdade, com santidade. Se você deseja viver essa cura, comece sendo honesto com Deus. Conte a Ele o que ainda dói. Não esconda, não minimize. Ele já sabe, mas precisa que você entregue. Em seguida, crie momentos de intimidade com o Espírito. Fale com ele como quem fala com alguém que entende. Coloque música, leia a palavra, chore, se for preciso. Porque é nesses momentos que a presença começa a entrar nos lugares que os conselhos humanos não alcançam. E ele entra sem julgar, entra para sarar. Imagine sua alma como uma casa antiga com portas que nunca mais foram abertas. O Espírito não força a entrada, mas quando você gira a chave da entrega, ele entra com luz. Ele arruma os cômodos, retira o lixo emocional e preenche com algo que o mundo nunca poderá dar: paz de verdade. A paz que cura, que sustenta, que transforma a alma de dentro para fora. É isso que ele quer fazer com você. Se você está aqui até agora, é porque Deus está falando com você. Ele quer fazer algo novo em sua vida, mas é importante que você esteja disposto a abrir o seu coração e buscar a sua presença. Por isso, no final deste vídeo, vamos orar juntos. Será uma oração poderosa feita para te ajudar a enfrentar os ataques espirituais e renovar a sua força na jornada. Então fique comigo até o final, porque você não vai querer perder esse momento de conexão com Deus. A maioria das pessoas deseja ouvir a voz de Deus, mas poucas estão dispostas a silenciar o mundo para escutar. Querem profecia, mas evitam a presença. Querem direção, mas não cultivam intimidade. O erro não está em desejar revelação. O erro está em buscar a revelação sem buscar o revelador. Porque toda profecia verdadeira nasce do lugar secreto, não do palco. Ela é fruto de relacionamento, não de habilidade. E o Espírito Santo é a chave que abre as portas da mente de Deus para aqueles que têm coragem de entrar. A palavra diz em 1 Coríntios 2:10: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Não há revelação sem o Espírito. Ele é o único capaz de sondar o que está escondido no coração do Pai e trazer até nós. Ele não revela por emoção, mas por convicção. Não fala para aplausos, mas para transformação. É Ele quem abre nossos olhos espirituais para enxergar além da aparência. E o segredo que poucos sabem é esse: não é quem fala mais bonito que escuta, Deus é quem se entrega mais profundamente. Daniel, ainda jovem, foi levado cativo à Babilônia. Cercado por idolatria, pressões políticas e ameaças de morte, ele escolheu viver separado, escolheu jejuar, orar e esperar. E o que aconteceu? Deus começou a falar com ele por visões. Revelou mistérios sobre reinos que ainda nem existiam. Mostrou cenas proféticas que até hoje nos impactam. Não porque Daniel era um gênio, mas porque ele era íntimo do Espírito. E o mesmo acontece com João no Apocalipse. Ele estava isolado na ilha de Patmos. Nada ao seu redor parecia favorável. Mas mesmo ali, o céu se abriu, e o Espírito o envolveu em uma visão que mudou o mundo. Esses homens nos mostram que não é o cenário que determina a revelação, é o nível de entrega. O Espírito fala com quem está disposto a ouvir,
não com quem quer controlar. Ele revela àqueles que têm o coração voltado para a eternidade, não para o espetáculo. E se você desejar ouvir a voz de Deus com clareza, comece a separar tempo só para Ele. Cultive silêncio. Medite nas Escrituras. Diga com sinceridade: fala comigo, Senhor. E Ele vai falar. Ele sempre fala. Aqueles que o buscam, Ele se revela. Agora declare nos comentários: Senhor, recebo teus ensinamentos. Escreva como um ato espiritual de entrega e deixe seu like para que mais pessoas encontrem esta paz sobrenatural que vem de Deus. Há batalhas que não se vencem com argumentos, mas com joelhos dobrados. Há guerras que não se conquistam com gritos, mas com lágrimas silenciosas. E há territórios espirituais que só se acessam por meio da intercessão, aquela oração que vai além das palavras, que nasce da alma e sobe como incenso diante de Deus. O Espírito Santo, quando habita em nós, não apenas consola Ele, nos chama, nos convoca a sermos pontes vivas entre o céu e a terra. E esse chamado à intercessão é uma das formas mais íntimas de parceria com Deus. Em Romanos 8:26 está escrito: o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que muitas vezes nem sabemos como orar. As palavras faltam, a força enfraquece, o coração se embaralha. Mas é nesse exato momento que o Espírito entra em cena. Ele ora conosco, ora por nós e ora através de nós. Ele traduz o que sentimos em profundidades espirituais que o nosso vocabulário jamais alcançaria. E o segredo que poucos compreendem é que essa intercessão não acontece nos palcos, mas nos quartos fechados, nos cantos silenciosos, nas madrugadas solitárias. Ana, mãe de Samuel, nos ensina sobre esse tipo de oração. Ela orava em silêncio no templo. Seus lábios se moviam, mas nenhum som era ouvido. O sacerdote confuso achou que ela estivesse embriagada, mas o céu não teve dúvidas. Aquelas lágrimas silenciosas carregavam promessas. E Deus respondeu. O ventre estéril foi visitado. A nação ganhou um profeta. Porque uma mulher movida pelo Espírito intercedeu com sinceridade e dor. Interceder é isso, sentir a dor que nem é sua, mas ora como se fosse. É lutar por alguém no invisível. É se colocar na brecha. E o Espírito Santo nos treina para isso. Você pode começar hoje. Reserve um tempo no seu dia para interceder por alguém. Um filho, um parente, uma situação que parece sem solução. Peça ao Espírito Santo que coloque os nomes certos no seu coração. Ele vai direcionar. Talvez você sinta vontade de orar por alguém para que você nem vê há anos. Obedeça, porque a intercessão no Espírito não é sobre lógica, é sobre sensibilidade. E quando obedecemos a esse impulso, cadeias começam a ser quebradas no mundo espiritual. Há pessoas que nunca vão te contar o quanto estão sofrendo, mas o Espírito vai te mostrar. E quando você ora mesmo sem saber todos os detalhes, o céu age. Você se torna um canal, e isso muda histórias, muda destinos, muda você. Se essa mensagem já está tocando seu coração, saiba que não foi por acaso. Deus fala conosco de várias formas. E se você sentiu essa palavra viva em sua vida, já é um sinal de que Ele está agindo. Agora você tem a oportunidade de retribuir essa bênção. Quando você curte, se inscreve e ativa o sininho, essa mensagem alcança mais vidas que também precisam desse toque de Deus. Vamos juntos espalhar essa corrente de fé e esperança. Deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações para fazer parte dessa missão. Existem momentos em que tudo à nossa volta muda, mas por dentro você ainda sente que continua sendo a mesma pessoa. Suas atitudes, seus impulsos, seus medos. Como se você carregasse uma fé que olha para o céu, mas ainda caminhasse com os pés presos ao velho chão da alma. Isso acontece quando buscamos Jesus sem permitir que o Espírito nos refaça. O novo nascimento não é um símbolo, é uma transformação radical da essência. Não é uma melhora, é um recomeço. E esse recomeço só é possível quando o Espírito Santo deixa de ser um visitante e se torna identidade.
Jesus explicou isso com clareza a um homem que conhecia bem as Escrituras, mas não compreendia o mover de Deus. Em João 3:5 ele diz: Se alguém não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos era fariseu religioso influente, mas lhe faltava algo nascer de novo. Porque nem todo conhecimento, nem toda moralidade, nem toda religiosidade substituem o toque regenerador do Espírito. A entrada no reino não é por méritos, é por nascimento. E esse nascimento é espiritual. Muitos querem os dons, os sinais, a unção, mas ignoram que o Espírito não vem apenas para dar em poder, ele vem para formar uma nova criatura. Ele não visita, ele reconstrói. Isso significa que há decisões, comportamentos e pensamentos que precisam morrer para que algo novo possa nascer. E esse é o ponto que assusta, porque nascer de novo dói. É sair da zona de conforto, é entrega. O controle é permitir que o Espírito confronte o velho eu, que tantas vezes se disfarça de fé, mas está preso à carne. Viver isso no dia a dia começa com uma rendição real. Não apenas dizer, Espírito Santo venha, mas dizer, Espírito Santo transforma-me. É abrir a Bíblia não uma só para procurar promessas, mas para deixar que ela te exponha. É orar não só para pedir bênçãos, mas para pedir arrependimento. É aceitar que o novo nascimento vai te fazer você agir diferente, pensar diferente, amar diferente. Porque agora você não carrega apenas um nome religioso, você carrega a presença. Pense no nascimento natural. Um bebê ao nascer precisa de novos pulmões, novo ambiente, novo alimento. O antigo não serve mais. Assim também é com o novo nascimento espiritual. O que antes te alimentava já não sustenta. O que antes era normal agora causa desconforto. Isso é sinal de que o Espírito está formando em você uma nova identidade. Você não é mais quem era e nunca mais será, porque onde o Espírito entra, ele deixa marcas eternas. Este vídeo chegou até você no momento certo, trazendo uma palavra que pode transformar vidas, começando pela sua e pela de quem está em seu coração agora. Quero te convidar a escrever nos comentários o nome de alguém especial que precisa de oração. Pode ser um familiar, um amigo, ou até aquela pessoa que veio à sua mente enquanto assistia. Ao deixar esse nome aqui nos comentários, você se junta a uma poderosa corrente de fé, onde cada pedido é apresentado a Deus com amor e confiança. Este é o seu momento de fazer parte de algo maior, porque eu creio que juntos veremos milagres acontecendo. Muitos acreditam que a presença do Espírito Santo se mede pela quantidade de dons que alguém manifesta. Mas Jesus nunca disse que reconheceríamos seus discípulos pelos milagres. Ele disse que seria pelos frutos. O verdadeiro sinal de alguém cheio do Espírito não está nas visões que recebe, nas curas que realiza ou nas palavras que declara. Está no tipo de pessoa que se torna. E isso sim é um segredo espiritual que poucos valorizam, porque exige transformação diária, não apenas momentos de glória. Gálatas 5:22 nos revela esse padrão. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Isso não é uma lista de virtudes opcionais. É a evidência de que o Espírito está dentro. O Espírito de Deus não vem apenas para nos encher, mas para nos formar. Ele molda nosso caráter, não apenas nosso discurso. Ele afia o nosso interior até que nossa vida comece a se parecer com a de Cristo. Pedro é o exemplo vivo disso. No início de sua caminhada, era impulsivo, explosivo, reativo. Cortou a orelha de um homem numa tentativa de proteger a Jesus, jurava fidelidade, mas depois negou o Mestre 3 vezes por medo. Porém, depois que foi cheio do Espírito Santo em Pentecostes, Pedro se transformou. Aquele homem que antes fugia, agora enfrentava multidões com coragem e sabedoria. Aquilo não era só poder, era um novo caráter sendo revelado. Era Cristo sendo formado dentro dele. E é exatamente isso que o Espírito quer fazer com você. Não apenas te usar,
mas te mudar, te refinar, te alinhar com o céu. Ele quer que sua reação diante da raiva seja diferente, que sua resposta diante das críticas seja mansa, que sua fé permaneça mesmo quando tudo parecer desabar. Porque o Espírito não te transforma para te fazer mais religioso. Ele te transforma para que as pessoas vejam Jesus em você. No cotidiano, isso se revela nas pequenas escolhas. Ao invés de responder com irritação, você escolhe a paciência. Ao invés de alimentar fofocas, você semeia paz. Ao invés de agir por impulso, você respira fundo e espera em Deus. Isso é fruto. E fruto não aparece do dia para a noite. Ele cresce com constância, com intimidade, com rendição. O Espírito planta e rega, mas quem decide permanecer é você. E quando você permanece, os frutos começam a aparecer, e o mundo ao seu redor percebe. Nada acontece por acaso. Esta mensagem pode ser a resposta que você tanto busca em oração. Fique até o final, pois Deus tem algo especial para falar ao seu coração. Ainda vamos juntos orar, e você não vai querer perder o momento em que o céu se encontra com a sua alma. Em palavras, há sinais que passam despercebidos por quem vive com os olhos presos à terra. Mas para quem caminha atento ao Espírito, o céu está falando. E com urgência. Há um clamor invisível se espalhando sobre a terra, um chamado divino para os que têm ouvidos espirituais. O Espírito Santo não está apenas operando milagres pessoais. Ele está levantando uma geração sensível à eternidade. E essa geração precisa entender que não estamos em tempos comuns. Estamos vivendo os últimos dias. E nesses dias, o Espírito se move com intensidade redobrada. Joel 2:28 declara: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Essa profecia não foi dada como poesia. Foi um aviso, um alarme espiritual, de que chegaria um tempo em que o céu se inclinaria à terra para falar com clareza, com urgência, com revelações. E esse tempo chegou. Pedro, em Atos 2, confirma isso. No Pentecostes, o que Joel havia profetizado começou a se cumprir. Mas o ápice desse mover ainda está em andamento. Nós fazemos parte disso. O Espírito está gritando, mas muitos só ouvem sussurros. Estão tão distraídos com as coisas do mundo, tão anestesiados pelas distrações, que não percebem os alertas. Sonhos recorrentes, sentimentos intensos de que algo grande está por vir, pressões espirituais repentinas, uma inquietação santa no coração. Tudo isso pode ser sinal de que o Espírito está tentando despertar você, porque há um exército sendo formado, não um exército visível, mas espiritual. Homens e mulheres que, como sentinelas, serão chamados para interceder, proclamar, avisar e se preparar. Viver essa urgência profética no dia a dia é estar disponível, é não adormecer espiritualmente, é pedir ao Espírito que abra seus olhos para o que não se vê, é interpretar os tempos não pela mídia, mas pela palavra, é parar de correr atrás do que passa e começar a valorizar o que é eterno. A cada decisão, a cada passo perguntar: Senhor, o que o teu Espírito está dizendo agora? Essa sensibilidade se desenvolve com intimidade, com tempo de joelhos, com silêncio e escuta. A urgência não é sobre medo, mas sobre prontidão. O Espírito está preparando a noiva, e essa preparação passa pelo arrependimento, pela renúncia e pela vigilância. Imagine uma torre de vigia em meio à noite. O sentinela não pode dormir. Ele precisa estar atento aos sons distantes, aos movimentos sutis. Ele não está ali para relaxar, mas para proteger. É assim que o Espírito está chamando por você neste tempo, para que se levantem, estejam alertas e sensíveis, porque algo está para acontecer, e aqueles que estiverem conectados ao Espírito não serão pegos de surpresa. Serão instrumentos da última grande colheita. Há pessoas que não se afastaram de Deus por rebeldia, por cansaço. Gente que ama a Deus, mas foi ferida no caminho, que se perdeu no meio da jornada,
e não conseguiu mais voltar, que ainda ora, mas sente que algo se quebrou por dentro. A verdade é que há momentos na vida em que o coração se esfria e a fé parece distante, mas o espírito não desiste. Ele não apenas observa de longe, ele vai ao encontro, porque o espírito não acusa, ele atrai, e quando ele toca, até as alianças quebradas são restauradas. Em Jeremias 24:7 está escrito: "E dar-lhes-ei coração para que me conheçam." É isso que o Espírito faz. Ele nos devolve um coração sensível, um coração que volta a reconhecer a voz do Pai. A verdadeira reconexão espiritual não começa com ações externas, mas com a renovação interna. É quando o Espírito sussurra que ainda somos filhos mesmo depois das falhas. Ele não nos chama porque somos perfeitos. Ele nos chama porque sabe que longe dele não temos vida. A parábola do filho pródigo é um retrato claro dessa restauração. Um jovem decide ir embora, gastar tudo, viver do jeito, mas quando tudo acaba, ele se lembra da casa do pai. Ele não volta por orgulho, volta por quebrantamento, e quando volta não encontra julgamento, encontra abraço. O pai corre ao seu redor, troca suas vestes, devolve o anel. Isso é o que o Espírito Santo faz conosco. Ele convence do pecado, mas não para nos humilhar. Ele convence para nos reconciliar. Ele quebra a vergonha e acende a lembrança de quem realmente somos. Pedro também falhou. Negou Jesus 3 vezes, ficou em silêncio, enquanto o Mestre era levado, chorou amargamente. Mas após a ressurreição, Jesus o chama pelo nome. Não o chama para cobrar explicações, chama para restaurar. Pedro, tu me amas? Essa foi a pergunta. O Espírito Santo estava ali, restaurando a boa aliança. Pedro, antes envergonhado, agora se tornava a rocha sobre a qual a igreja cresceria. O que foi quebrado se tornou base. O que parecia perdido foi transformado em testemunho. Se você deseja aplicar isso na sua vida, comece hoje com um ato de humildade. Reconheça onde se perdeu. Peça ao Espírito Santo que reacenda o que está apagado. Volte a falar com Deus como no início. E sabe, o céu não está te esperando com acusações, está com braços abertos. Porque o Espírito é especialista em recomeços, em devolver ao coração aquilo que parecia impossível de sentir outra vez. Essa palavra não veio por aí para você. Deus tem formas surpreendentes de alcançar o nosso coração mesmo nos detalhes. Se isso tocou sua alma, digite: "Estou confio em Deus" nos comentários. Que esse seja o seu ato de fé hoje para Deus mesmo em silêncio. Existe um poder que só se manifesta quando corações diferentes decidem caminhar juntos. Não é o poder da performance nem do talento individual, mas o poder da unidade. O Espírito de Deus não veio apenas para transformar indivíduos isolados, mas para formar um corpo vivo, uma comunidade que pensa com um só coração e sente com uma só alma. Um lugar onde ninguém é esquecido, onde a dor de um é sentida por todos, e a alegria de um se torna celebração coletiva. E esse é o segredo que muitos ignoram. O Espírito de Deus constrói pontes, não muros. Atos 4:32 diz: "Era o coração e a alma da multidão dos que criavam." Essa frase não é uma metáfora, é um retrato real da igreja que nasceu após a cruzada do Espírito no Pentecostes. Pessoas de origens diferentes, com histórias diferentes, se tornaram uma família. Ninguém dizia que era seu o que possuía. Todos compartilhavam, oravam juntos, perseveravam juntos. E não porque alguém os obrigava, mas porque o Espírito dentro deles os conduzia. A verdadeira comunhão nasce quando o Espírito está presente. A fé isolada se enfraquece. É como uma brasa fora da fogueira. Apaga aos poucos mesmo tendo fogo. Há muitos hoje tentando viver uma fé solitária, acreditando que podem seguir sozinhos. Mas o projeto de Deus sempre foi coletivo. O Pai criou uma família. Jesus formou um grupo. O Espírito gerou uma igreja. E essa igreja não é feita de paredes, mas de encontros de ombros, que sustentam, de mãos que levantam, de palavras que curam. Onde o Espírito age,
O ego perde força e o amor ganha voz. Se você deseja viver isso, busque conexões que edificam. Encontre pessoas com quem você possa orar, compartilhar sua caminhada, dividir fardos. Não precisa ser um grupo grande, mas não precisa ser verdadeiro. Permita que o Espírito te use para fortalecer outros também. Às vezes, uma ligação, uma mensagem, estou orando por você pode ser o sopro de vida que alguém precisa, porque o Espírito age no coletivo, e cada gesto de amor é um reflexo dele. Imagine uma parede feita de pedras vivas. Cada pedra tem sua forma. Nenhuma é perfeita, mas juntas, alinhadas e unidas por dentro, se tornam uma estrutura inabalável. É assim que o Espírito constrói a comunidade da fé. Com nossas imperfeições, ele forma algo eterno. Com nossos limites, ele ergue um lugar onde sua glória habita. Isso começa quando decidimos andar em unidade, guiados pela vida e pelo amor. Se você está aqui, é porque Deus permitiu. E eu creio que Ele quer te revelar algo hoje. Não saia desse vídeo antes de receber essa palavra poderosa para a sua vida. Ainda há verdades profundas que o Espírito deseja soprar ao seu coração. Fique comigo, porque o próximo ponto pode ser exatamente o que o céu quer que você escute agora. Existem dores que não se mostram no rosto, mas pesam no peito. Lágrimas não caem na frente de ninguém, mas molham o travesseiro nas noites em silêncio. Quantas vezes você já tentou explicar o que sentia e ninguém entendeu? Quantas vezes a alma parecia gritar por socorro, enquanto por fora tudo parecia normal? O consolo humano é bom, mas limitado. Ele pode abraçar, pode aconselhar, pode até tentar animar, mas há dores que só o Espírito Santo alcança. Só Ele faz, que conhece a linguagem do coração quebrado. Só Ele entende os gemidos calados. E só Ele tem a paz que cura, sem precisar falar uma palavra. Em 2 Coríntios 1, 3, 4 está escrito: o Deus de toda consolação que nos consola em toda a nossa tribulação, toda, não algumas, não apenas as visíveis, toda a tribulação. Isso inclui as confusões internas, os traumas do passado, as perdas que ainda doem, as frustrações que ninguém vê. A atuação do Espírito como Consolador não é uma metáfora, é real. Ele entra onde nem você sabe que tem ferida. Ele toca onde nem você teve coragem de olhar. E o mais impressionante, ele não acusa, não apressa, não força. Ele simplesmente se aproxima, e a presença dele faz o resto. Elias, depois de grandes milagres, entrou em uma caverna. Estava esgotado, não queria mais viver. Um profeta cheio de fé, mas também humano. E o que Deus fez? Não o repreendeu, não o mandou gritar. Ele o encontrou com um pão quente com água fresca e com uma voz mansa. O Espírito Santo é assim. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. Ele sabe que às vezes a dor é tão grande que só a presença é suficiente. E Ele está aqui agora para te encontrar. Se você quer sentir esse consolo, comece a falar com Ele. Fale como quem fala com alguém que vê o que você esconde. Diga: Espírito Santo, eu preciso de ti. E enquanto você fala, Ele já está agindo. Essa palavra chegou até você porque Deus quis te alcançar. Se ela tocou seu coração, escreva nos comentários: Deus, eu recebo teu consolo. E deixe seu like, porque essa mensagem pode ser a resposta para alguém que precisa desesperadamente ouvir que Deus está perto, completamente abatido. O que fez Deus? Mandou fogo, mandou trovões. Não, Ele mandou silêncio. Depois uma brisa suave. Era o Espírito, a presença que não julga, mas consola. Elias não precisava de ordens naquele momento, precisava de colo. E foi isso que o céu ofereceu. Ana, por outro lado, chorava no templo. Sua alma estava amarga, desejava um filho, mas seu choro era silencioso, tanto que o sacerdote pensou que ela estivesse embriagada. Mas Deus não se confundiu. Deus ouviu, Deus respondeu. E foi o Espírito que levou aquela oração ao trono. Viver esse consolo hoje é entender que você pode abrir o coração como está.
Não precisa ter força, não precisa ter palavras bonitas, só precisa estar disponível. Crie momentos de silêncio com Deus. Fale com Ele no meio da dor. Fique quieto se for o caso. Deixe a presença dele fazer o que ninguém mais consegue. Há momentos em que o Espírito não diz nada, mas você sabe que ele está ali, e isso basta. Porque ele não vem para te livrar de todas as lágrimas, mas para enxugá-las com as próprias mãos. Deus tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas muitas vezes, de maneiras que nem imaginamos. Este momento é uma oportunidade para reconhecer e declarar a bondade de Deus. Se você sente no coração que Ele tem sido bom para você, escreva nos comentários: Amém. Sua palavra de fé não só glorifica a Deus, mas também inspira outros a reconhecerem as bênçãos em suas vidas. Vamos juntos proclamar a bondade do Senhor. Há momentos em que tudo parece barulhento. A mente não para, as dúvidas gritam, os conselhos se multiplicam. E mesmo cercado de vozes, você sente que não está ouvindo o que realmente precisa. É nesse exato ponto que muitos se perdem, quando a alma se enche de ruído e não consegue mais distinguir a única voz que importa. O Espírito Santo ainda fala. Deus continua se comunicando, mas ele fala de um jeito que só os sensíveis escutam. E essa sensibilidade precisa ser cultivada, não é automática. Isaías 30:21 nos lembra dessa promessa. E os teus ouvidos ouvirão uma palavra. Este é o caminho, andai por ele. Deus quer nos dirigir. Ele quer nos guiar com clareza. Mas a questão nunca foi se Deus fala. A questão é: estamos ouvindo? O Espírito Santo é a voz de Deus em meio ao caos. Ele é aquele que aponta direções quando o mapa parece rasgado. Ele não grita, ele sussurra. E por isso quem vive distraído, vive perdido. A história de Samuel é um exemplo marcante. Ainda menino servindo no templo, ele escutou Deus chamá-lo pelo nome, mas não reconheceu a voz. Foi preciso Eli, o sacerdote, orientá-lo a dizer: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel não recebeu instruções de anjos, nem visões espetaculares. Recebeu uma voz que mudou seu destino, uma voz que o transformou em profeta, uma voz que só pode ser ouvida porque havia silêncio, havia entrega, havia disposição. Hoje, a confusão espiritual é alimentada pelo excesso de conteúdo, de opiniões, de distrações. E por isso muitos não conseguem mais discernir quando Deus está falando. Para ouvir a voz do Espírito é necessário fazer o oposto do mundo, desacelerar, criar espaços de silêncio, fechar as outras vozes, desligar a pressa. A sensibilidade espiritual é um fruto da intimidade. Quanto mais tempo você passa com o Espírito, mais fácil se torna reconhecer quando ele fala. Ele pode usar a palavra, uma pregação, um sonho, até uma simples frase no meio do seu dia, mas só quem está atento percebe. Na prática, comece criando pequenos momentos de escuta. Leia a Bíblia e pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me dizer hoje? Depois fique em silêncio. Anote o que vier ao coração. Repare em repetições ao longo do dia. Um versículo que aparece mais de uma vez, uma palavra que toca sua alma com força. São pistas da voz de Deus. E à medida que você pratica, seus ouvidos espirituais se abrem. O Espírito Santo quer falar com você. Ele já está falando. O que falta é o espaço para escutar. Essa palavra não é para qualquer um. Se você está aqui, é porque Deus quer te revelar algo especial. Você está pronto para receber. Fique comigo, porque o que vem a seguir é uma chave espiritual que pode mudar completamente a forma como você entende os sinais do céu. Há guerras que você enfrenta e ninguém vê. Lutas internas que não deixam marcas visíveis, mas consomem as forças aos poucos. Um tipo de batalha que não se vence com argumentos, nem com atitude positiva. É o tipo de luta que derruba gigantes por dentro. Ansiedade, culpa, medo, dúvida. E são justamente essas batalhas invisíveis que mais exigem discernimento espiritual. Porque o inimigo, quando não pode te atingir por fora, vai tentar te desestabilizar por dentro.
E nessas horas, o Espírito Santo não é apenas um conforto, ele é a força que guerreia por você. Zacarias 4:6 declara: Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que isso nos ensina? Que há vitórias que não virão, porque você é forte, estratégico ou experiente. Elas virão porque você confiou na atuação invisível do Espírito. Ele vai à frente, ele age nos bastidores, ele toca onde você não alcança. Muitos tentam resolver tudo no braço, mas o segredo está em entender que o verdadeiro poder está na dependência, não no esforço. A história do rei Josafá em 2 Crônicas 20 é um retrato claro disso. Ele foi cercado por um exército muito maior sem recursos humanos para vencer. Em vez de entrar em pânico, Josafá orou e Deus respondeu: Nesta batalha não tereis que pelejar. Ficai parados e vede o livramento do Senhor. Eles foram à guerra com cantores à frente. Louvor no lugar de armas, adoração no lugar de estratégias humanas. E o que aconteceu? O inimigo se confundiu, se destruiu, e o povo de Deus não precisou levantar uma espada. Porque quem luta no Espírito vence sem precisar gritar. Essa é uma verdade que pode transformar a forma como você lida com os conflitos da vida. Em vez de reagir com impulsividade, pare e ore. Em vez de entrar em discussões que só drenam sua paz, entre no seu quarto e dobre os joelhos. Quando sentir que não consegue mais lutar, não se culpe. Talvez seja a hora de deixar o Espírito lutar por você, porque ele não cansa, ele não falha, ele não recua. Na prática, isso significa que nem sempre a resposta certa será agir. Às vezes, será confiar. Nem sempre será rebater, será silenciar. Nem sempre será fazer mais, será entregar. E isso não é passividade, é inteligência espiritual. É saber que enquanto você adora, Deus guerreia. Enquanto você espera nele, ele abre caminho. Enquanto você intercede, ele já está movendo as peças que você nem vê. A vitória espiritual começa quando você reconhece que não precisa vencer sozinho. E é justamente nessa dependência que o Espírito se manifesta com poder. Ele não está buscando guerreiros perfeitos, está procurando corações rendidos. Porque os maiores milagres nascem quando você ajoelha no secreto e entrega o controle. E o que vem depois disso é vitória que não pode ser explicada, só testemunhada. Nem sempre a fé brilha. Às vezes, ela apenas sobrevive. Há períodos em que tudo parece se calar ao redor, em que as promessas soam distantes e o céu parece não responder. É nessa hora que a fé verdadeira se revela, quando ela continua firme mesmo sem sinais, mesmo sem confirmações. Não é difícil crer quando tudo vai bem. O desafio é crer quando nada muda. E é justamente nesses desertos que o Espírito Santo não apenas sustenta, ele fortalece com uma força que o coração humano sozinho não conseguiria manter. Hebreus 11:1 nos ensina: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé é alicerce, é a base. E o Espírito Santo é quem cimenta esse fundamento dentro de nós. Ele nos lembra no silêncio que Deus ainda está no controle. Ele repete ao nosso espírito quando todos se calam que a promessa ainda está de pé. Ele não grita, mas firma. E esse tipo de fé nutrida pelo Espírito não depende de circunstâncias externas. Ela brota da certeza interna. Abraão é o retrato dessa fé inabalável. Ele recebeu uma promessa com 75 anos. Ouviu de Deus que teria um filho, que sua descendência seria incontável como as estrelas. Mas os anos passaram, a lógica se perdia, o corpo envelhecia. Ainda assim, Abraão continuou crendo. Ele não negou a realidade, mas decidiu acreditar em algo maior que ela. E quando finalmente Isaac nasceu, ficou claro: não foi a força humana que sustentou aquela esperança. Foi o Espírito que alimentou aquela fé dia após dia, ano após ano. Na vida prática, viver essa fé é levantar todos os dias e dizer: eu ainda creio. Mesmo quando as notícias não são boas, mesmo quando a resposta não vem, é declarar que Deus é fiel,
mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. O Espírito não apenas consola durante a espera, ele ativa a perseverança. Ele renova o ânimo quando a esperança começa a murchar. Ele sopra vida quando o coração já cansou de esperar. Fé inabalável não é fé perfeita, é fé sustentada pelo Espírito. Você pode começar hoje mesmo a desenvolver essa fé. Toda vez que a dúvida vier, ore em silêncio e diga: Espírito Santo, fortalece minha fé. Abra a palavra mesmo sem vontade. Cante louvores mesmo sem sentir. Cada ato simples é como regar uma semente invisível, e quando menos esperar, ela brota. A promessa se aproxima. A resposta vem, não porque você lutou sozinho, mas porque o Espírito permaneceu com você todos os dias. Já imaginou quantas pessoas estão precisando de uma palavra de esperança neste momento? Deus nos chama para sermos instrumentos em suas mãos. E pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença. Assim como você foi alcançado por essa mensagem, outros também podem receber aquilo que tanto buscam: uma resposta, um consolo, um sinal de Deus. Ao interagir com esta mensagem, você se torna um canal de bênção, ajudando a levar a palavra de Deus a quem mais precisa. Se deseja fazer parte dessa missão, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Algumas pessoas passam a vida esperando um sinal do céu, quando na verdade já estão ouvindo a voz de Deus, mas não reconhecem que é Ele. O chamado divino raramente vem com trombetas. Ele vem em sussurros, em convites interiores, em uma convicção profunda que insiste em permanecer mesmo quando tudo parece contrário. E quem revela esse chamado, quem ativa esse destino, é o Espírito Santo. Ele não apenas salva, ele comissiona. Ele não apenas transforma, ele envia. Em Atos 13:2 está escrito: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Note algo essencial: não foi uma escolha dos líderes, não foi uma estratégia ministerial. Foi o Espírito quem falou, foi ele quem apontou, quem separou, quem revelou a missão. Paulo não nasceu pregador, nasceu perseguidor. Mas quando o Espírito entrou em sua história, tudo mudou. Porque o chamado de Deus tem esse poder. Ele transforma trajetórias, redefine rotas, reposiciona destinos. A grande verdade que muitos ainda não entenderam é que o chamado de Deus não é exclusivo para púlpitos ou missões internacionais. O chamado é para todos que dizem sim. É o Espírito quem define a missão. Pode ser na intercessão, pode ser servindo em silêncio, pode ser consolando pessoas em momentos difíceis. O que importa não é a visibilidade, é a obediência. E quem está sensível ao Espírito começa a perceber que o propósito não está lá fora em algo distante. Ele começa no coração e se manifesta nas pequenas decisões de cada dia. Paulo foi separado pelo Espírito, mas seu chamado começou quando ele decidiu obedecer. Desde aquele encontro no caminho de Damasco, quando foi derrubado por uma luz, sua vida já não era mais dele. E esse é o ponto que define quem vive o chamado, ou não, o nível de entrega. O Espírito não força ninguém, mas quando encontra alguém disposto, ele capacita, direciona e sustenta. E às vezes o chamado vai confrontar sua lógica, vai te tirar de zonas confortáveis, mas sempre vai te levar ao centro da vontade de Deus. E é lá que a verdadeira paz habita. Na vida prática, se você sente um incômodo santo, uma impressão no espírito que não te deixa em paz, talvez o Espírito já esteja te chamando para algo. Ore sobre isso, peça confirmação, fale com pessoas maduras espiritualmente, e quando for confirmado, não recue, porque os que dizem sim ao Espírito caminham por trilhas que o mundo não entende, mas que o céu honra. E o impacto disso vai muito além de você, vai alcançar outras vidas, outras casas, outras histórias, porque todo chamado tem uma missão embutida, ser resposta para alguém. E enquanto você ouve algo dentro de você começa a se alinhar, o Espírito está chamando. E a próxima parte desta jornada pode ser o empurrão que faltava para você entender de uma vez por todas:
o porquê de tantas coisas que já aconteceram com você até aqui. Existem dias em que a alma parece sem cor. Você ora, mas sente o coração pesado. Vai à igreja, mas volta com o mesmo vazio. Lê a Bíblia, mas nada parece entrar. Isso não significa que sua fé acabou, significa que você está cansado por dentro. O coração se esgota não apenas pelas batalhas da vida, mas por tudo aquilo que acumulamos e não tratamos. E quando esse esgotamento espiritual se instala, nenhum conselho humano é suficiente. É aí que entra a renovação do Espírito Santo, não como um alívio momentâneo, mas como um reinício completo da alma. Davi entendeu isso profundamente. Após seu erro com Batseba, ele não apenas se arrependeu, ele clamou por renovação. Em Salmo 51 ele ora: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo." Note que ele não pede apenas perdão, mas um novo coração. Ele sabia que a raiz do problema estava dentro dele e que só o Espírito poderia refazer o que havia se quebrado. Esse é o segredo. O Espírito não vem para reformar, ele vem para recriar. Renovação espiritual é mais do que se sentir bem por alguns minutos em um culto. É mais do que um arrepio durante uma música. É quando o Espírito sopra fôlego novo, onde a alma já não respirava. É quando ele muda não só o que sentimos, mas o que somos. Ele tira o coração endurecido e coloca um novo sensível quebrantado cheio de temor e propósito. E isso não acontece de fora para dentro. A verdadeira mudança começa onde ninguém vê. Para experimentar isso no dia a dia, é preciso dar espaço. Reconheça quando o cansaço não é físico, mas espiritual. Peça ao Espírito que revele as áreas que precisam ser tocadas de novo. Talvez seja o perdão que você ainda não liberou. Talvez seja a fé que se apagou. Talvez seja a entrega que você fez pela metade. Quando você pede ao Espírito "me renova", ele começa um processo que vai além da emoção. Ele reacende aquilo que parecia ter morrido, e faz isso com paciência, com profundidade, com verdade. Imagine seu coração como uma terra seca, já sem vida, rachada, sem frutos. Agora imagine o Espírito vindo como chuva mansa, constante. Ele não derruba, ele penetra, ele transforma o solo, faz nascer de novo. É isso que ele quer fazer com você. O cansaço não é o fim. Pode ser só o sinal de que está na hora de ser renovado. E quando essa renovação acontece, tudo volta a ganhar sentido. Até a dor se torna um campo fértil para novos frutos. Se esse vídeo está trazendo respostas que você precisava ouvir, não deixe essa confirmação passar. Escreva nos comentários: "Deus cuida de mim", e profetize essa verdade sobre sua vida. Porque quando o Espírito renova, é impossível continuar o mesmo. Ele começa dentro, mas o mundo inteiro percebe por fora. Há momentos em que tudo que resta parece ser dor. Planos que não deram certo, laços que se romperam, promessas que ficaram pelo caminho. Nessas horas até a oração parece fraca. O coração tenta crer, mas o cansaço é maior, e é exatamente aí que o Espírito Santo começa a agir. Porque a esperança verdadeira não nasce do que vemos, mas do que ele planta dentro de nós. Ela não depende de circunstâncias favoráveis. Ela brota no invisível, no íntimo, no meio do que parecia ter chegado ao fim. A esperança que vem do Espírito não é ilusória, ela ressignifica o futuro. Romanos 15:13 nos diz: "Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo." A esperança não é apenas um sentimento, ela é um fruto do Espírito agindo no coração que crê. Não se trata de otimismo vazio, mas de uma convicção gerada por uma presença viva. O Espírito não só aponta um novo caminho, ele coloca forças nas nossas pernas para continuar andando, mesmo sem enxergar tudo com clareza. A história de Ruth é uma das mais lindas sobre esse poder de ressignificação. Ela perde o marido, vê seu futuro desaparecer e escolhe seguir a sogra Noemi rumo a uma terra que não conhecia, sem garantia de nada.
Aos olhos naturais, Ruth era uma viúva sem perspectiva, mas ela carrega algo que muda tudo: fidelidade, humildade e um coração aberto à direção divina. E no silêncio dos seus dias difíceis, o Espírito estava escrevendo um novo capítulo. Ela encontra Boaz, é redimida, constrói uma nova história e se torna parte da linhagem do próprio Cristo. Tudo isso porque não desistiu no vale. A esperança foi maior que a dor. Se você se sente cercado por perdas, saiba que o Espírito Santo continua sendo o Deus de esperança. Ele não vai simplesmente te tirar da dor. Ele vai usar essa dor como solo fértil para algo novo. E na prática isso começa quando você permite que ele ressignifique o que você está vivendo. Quando você entrega seus porquês e começa a perguntar: para quê? A esperança do Espírito não te ilude. Ela te prepara, te fortalece, te transforma. Em vez de olhar para o que você perdeu, peça ao Espírito para abrir seus olhos para o que ainda pode nascer. Relembre promessas. Cerque-se de palavras vivas. Alimente sua fé com adoração, com gratidão. Mesmo que o cenário ainda pareça seco, a esperança começa com uma escolha: crer que Deus ainda está escrevendo a história e que Ele sempre reserva o melhor para o final. O que você vai ouvir agora pode ser a resposta exata que Deus quer te dar, mas poucos percebem esse sinal a tempo. Fique até o final e descubra. O próximo passo pode ser o mais importante dessa jornada. O Espírito ainda não terminou. Ele está só começando algo novo. Nem todo caos é sinal de desordem. Às vezes é apenas o cenário onde Deus prepara os detalhes de um propósito maior. Há momentos em que tudo parece dar errado, portas se fecham, traições acontecem, e o coração se pergunta por quê. Mas a resposta nem sempre vem com lógica, ela vem com direção. E é o Espírito Santo quem nos revela com o tempo que até os episódios mais difíceis da nossa vida estavam alinhados com o plano que o céu desenhou, antes mesmo de nascermos. Romanos 8:28 nos dá uma chave espiritual profunda. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Isso inclui as que doem, as que nos frustram, as que não entendemos no momento. A ação do Espírito é justamente essa. Ele nos guia mesmo quando não enxergamos. Ele não impede a dor, mas transforma a dor em caminho. Ele não cancela a crise, mas revela Cristo no meio dela. O caos que parecia sem sentido se torna ponte para o propósito. A história de José é a ilustração viva dessa verdade. Vendido pelos irmãos, traído por quem amava, acusado injustamente, esquecido na prisão. Aos olhos humanos parecia uma sequência de fracassos, mas o céu via de outro jeito. Cada queda era uma etapa, cada injustiça era uma preparação. Deus estava posicionando José. O Espírito estava moldando seu caráter, sua humildade, sua capacidade de perdoar. Quando finalmente chegou ao palácio, José entendeu. Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia. Gênesis 50:20. Na sua vida talvez existam capítulos que você ainda não compreendeu, cicatrizes que parecem sem sentido, mas o Espírito Santo continua escrevendo. E quando você se abre para ele, começa a perceber que nada foi em vão. Aquele relacionamento que terminou, aquela porta que se fechou, aquela estação que acabou tudo, pode estar conectados a um plano que ainda está sendo revelado. A chave está em confiar durante o processo. No dia a dia isso se aplica quando você decide olhar além do momento. Quando mesmo em meio ao caos você ora: Espírito Santo, me mostra o que o Senhor está construindo aqui. Às vezes, a resposta virá com clareza. Outras vezes, ela será um passo de fé. O Espírito não nos promete isenção da dor, mas promete presença. E é essa presença que nos faz continuar. Quando você começa a ver a vida pela ótica do Espírito, até o que antes parecia perda se transforma em semente. Ele pega os escombros e edifica. Ele usa o caos como argamassa do propósito, e o que parecia fim vira começo. Porque no reino de Deus até o caos tem direção.
E o Espírito Santo nunca desperdiça nenhuma parte da nossa história. Nem todo brilho vem de Deus. Há ensinamentos que parecem certos, mas afastam do Evangelho. Há palavras bonitas que encantam, mas não curam. Há movimentos que emocionam, mas não transformam. Estamos vivendo dias em que o engano vem disfarçado de verdade, e o que parece espiritual muitas vezes esconde vaidade, manipulação ou até destruição. E é por isso que um dos maiores presentes do Espírito Santo para a Igreja nesses tempos não é visibilidade, nem manifestação de poder, é discernimento. Ele não apenas consola, ele confronta. Não só fala, ele alerta. A palavra é clara em 1 João 4:1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso não é um conselho opcional, é um comando urgente. O Espírito Santo é o único que pode nos proteger de cair na aparência da santidade sem essência. Eleja revela intenções, mostra o que está por trás das palavras, revela o espírito que está por trás do discurso. Sem ele somos facilmente seduzidos. Com ele permanecemos firmes mesmo quando todos ao redor estão sendo enganados. Em Atos capítulo 5, temos a história impactante de Ananias e Safira. Eles venderam uma propriedade e decidiram em segredo mentir sobre o valor entregue à igreja. A intenção era parecer mais generosos do que realmente eram. Queriam aplausos, mas sem entrega verdadeira. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, discerniu o engano. Não foi informado por pessoas, foi revelado pelo Espírito. E a consequência foi dura. Ambos caíram mortos. Esse episódio nos ensina que o Espírito Santo não se deixa manipular. Ele vê além da fala. Talvez o que você precise seja exatamente esse discernimento. Ele é revelação divina, não julgamento humano. Na prática, cultivar esse discernimento significa andar com o Espírito todos os dias, ler a palavra com atenção, buscar sabedoria, antes de se impressionar, pedir direção, antes de aceitar qualquer ensinamento. Em um tempo em que até o nome de Deus é usado para enganar, precisamos pedir todos os dias: Espírito Santo, me mostra o que vem de ti e o que não vem. E ele mostrará, às vezes com paz, às vezes com inquietação, às vezes com clareza imediata, às vezes com pequenos sinais, mas ele nunca nos deixa enganados quando o buscamos de coração sincero. Antes de continuarmos, quero te fazer um convite especial. Deixe nos comentários o seu pedido de oração. Escreva sem medo aquilo que está no seu coração, aquilo que você sente que precisa de uma intervenção divina. Pode ser por você, por sua família, pelos seus projetos, ou por uma situação que tem tirado sua paz. Deus nos ensina que onde há 2 ou mais reunidos em seu nome, ali, ele está presente. Juntos formamos uma corrente de fé poderosa, e eu acredito que milagres podem acontecer quando nos oramos uns pelos outros. Então deixe seu comentário. Nem todo silêncio é ausência, e nem toda solidão é abandono. Existem momentos em que Deus nos tira de cenários confortáveis, não para nos castigar, mas para nos falar. O deserto, aos olhos naturais, é um lugar de escassez, de secura, de espera. Mas para quem anda com o Espírito Santo, o deserto pode ser exatamente o lugar onde a voz de Deus se torna mais clara. É onde ele cala o barulho das distrações para sussurrar revelações que jamais seriam ouvidas em meio à multidão. Em Oséias 2:14, Deus diz: Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Veja, não é o inimigo quem leva ao deserto, é Deus. Ele atrai, ele conduz, porque ali no vazio, no silêncio, ele fala. Não a mente ao coração. Aquele que ouve com atenção percebe. O Espírito não fala mais alto no deserto. Nós é que passamos a ouvir melhor, porque é quando tudo para que começamos a prestar atenção. O próprio Jesus foi levado ao deserto por o Espírito antes de iniciar seu ministério. Ele não foi para lá por acaso, foi conduzido ali.
Jejuou, orou, enfrentou tentações. Não foi um tempo de glória pública, foi um tempo de fortalecimento íntimo. Porque antes de manifestar poder, o Filho de Deus passou por um processo profundo de afirmação espiritual. E isso nos ensina que o deserto não é punição, é preparação. Deus não nos esconde para nos esquecer, Ele nos esconde para nos moldar. Quantas vezes você já se sentiu invisível, esquecido, como se estivesse caminhando sem direção, sem avanço? E se na verdade esse momento for o cenário que Deus escolheu para trabalhar algo que o mundo ainda não pode ver? O deserto é onde Deus desfaz ruídos, nos cura feridas antigas, confronta mentiras que acreditamos sobre nós mesmos. É onde Ele nos devolve identidade, não pelas vozes externas, mas pela palavra que Ele mesmo sopra. No cotidiano, viver o deserto é parar de resistir à estação e começar a perguntar: o que o Senhor quer me ensinar aqui? É reconhecer que nem todo fruto aparece em tempos de alegria. Às vezes é no choro, na escassez, no cansaço, que as raízes espirituais crescem mais fundo. Aproveite os dias de silêncio para mergulhar na palavra, para orar mais devagar, para se desconectar do externo e se alinhar com o interno. Porque quando o Espírito nos leva ao deserto, é porque Ele quer falar algo que o barulho do mundo não deixaria ouvir. E quando o processo termina, você sai de lá diferente. Jesus saiu do deserto em poder, e o mesmo Espírito que o levou foi o que o sustentou. Com você será igual. O que hoje parece pausa é só a base do que virá. O deserto não é o fim, é só a antesala do propósito que já está sendo preparado. A maioria das pessoas espera sentir algo extraordinário para obedecer, mas os maiores moveres de Deus não começam com sentimentos, começam com decisões. A obediência nem sempre faz sentido para a lógica humana. Muitas vezes, ela parece lógica desconfortável, até desconectada das nossas expectativas. Mas é justamente aí que o Espírito Santo se manifesta com mais poder, porque ele não se move segundo o que parece conveniente, mas segundo o que é necessário para o plano de Deus se cumprir. E em Atos 5:32, revela um princípio profundo. O Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem não é sobre quem sente mais, mas sobre quem obedece mais. O nível de intimidade com o Espírito está diretamente ligado ao nível de obediência. E essa obediência não pode ser lenta, seletiva ou condicionada à explicação. Ela precisa ser imediata, corajosa, disponível. Felipe é um exemplo disso. Ele estava em Samaria no meio de um avivamento. Multidões estavam ouvindo a palavra, sendo curadas, libertas. Tudo indicava que ele deveria permanecer ali. Mas o Espírito, como pensar, disse: vá para o deserto. Humanamente parecia um retrocesso, um movimento sem lógica. Mas Felipe obedeceu. E naquele deserto encontrou um único homem, um eunuco etíope, autoridade da rainha. Ele lia o livro de Isaías e não entendia. Felipe se chegou ao explicado, anunciou Jesus, e aquele homem foi batizado ali mesmo. Um encontro, uma alma, um destino transformado, porque alguém obedeceu sem exigir explicações. Esse é o segredo que muitos ignoram. A presença do Espírito cresce na medida em que obedecemos. Não adianta buscar mais unção sem entregar mais controle. Ele não é parceiro de quem resiste constantemente à voz dele. Ele se move com liberdade na vida dos que estão dispostos a dizer sim, mesmo quando tudo dentro quer dizer não. A intimidade espiritual não está nos discursos, mas nas respostas práticas ao que ele pede. Você quer viver algo novo com Deus? Então comece ouvindo com atenção e esteja pronto para obedecer. Pode ser um pedido simples, perdoar, falar com alguém, mudar uma rota, deixar algo para trás. Ou pode ser algo grande, mudar de direção, assumir uma missão, servir em silêncio. O que importa é que quando o Espírito fala, a resposta pronta abre portas que o comodismo jamais abriria. Obediência gera acesso, e cada passo de fé te aproxima mais do propósito. Você foi alcançado porque foi escolhido. Essa mensagem tem um propósito na sua vida.
E Deus sabe exatamente o que está fazendo. Se você sentiu isso no fundo da alma, digite nos comentários: Deus me escolheu. E viva essa verdade todos os dias. Porque aqueles que obedecem não apenas veem milagres, eles se tornam parte deles. Há dores que não gritam, apenas envergonham. Situações que não ferem apenas o corpo, mas arrancam pedaços da identidade. Existem pessoas que ainda carregam o peso de erros antigos, marcas de rejeição, palavras que diminuíram o valor que tinham de si mesmas. E é nesse lugar de vergonha silenciosa que o Espírito Santo deseja entrar. Porque a presença dele não aponta o dedo, ela estende a mão. Onde os homens condenam, o Espírito restaura. Ele não apenas cura a dor, ele devolve dignidade. Isaías 61:7 traz uma promessa ousada: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Isso não é um exagero, é o coração de Deus para os que se sentem diminuídos. O Espírito Santo vem como aquele que troca o pó pela coroa, a humilhação pela honra, o desprezo por pertencimento. Mas essa restauração não acontece pela força, ela acontece no encontro. É quando a presença de Deus toca diretamente na identidade ferida que tudo começa a mudar. A mulher samaritana é o retrato perfeito disso. Ela foi ao poço ao meio-dia, o horário mais quente, quando ninguém mais estaria lá. Ela queria evitar olhares, comentários, julgamentos. Já havia tido 5 maridos, e o atual nem era seu. Carregava no corpo e na alma as marcas de uma história fragmentada. Mas naquele dia, ela teve um encontro que mudou tudo. Jesus, guiado pelo Espírito, a esperava no lugar da vergonha. E não começou falando de pecado, começou a falar de sede de uma água que saciaria não o corpo, mas a alma. No diálogo, Jesus